Amém, irmãos? Boa noite. Você está feliz de estar na casa de Deus? Amém? Glória a Deus, porque o Senhor abriu essa porta para que aqui, nós estivéssemos buscando a presença do Senhor e recebendo dele a graça, a sua misericórdia, a sua bondade. E mais uma vez nós estamos aqui para celebrar um culto de Santa Ceia e fazer esse memorial a respeito do que Cristo fez pela sua igreja, sua morte e sua ressurreição. Então, Deus, do início do culto, Deus já tem trabalhado em nossos corações, nos preparando para esse momento tão importante, e Ele estará trabalhando em nossos corações através da ministração da palavra do Senhor. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Juntos vamos estar orando, pedindo que o Espírito Santo esteja direcionando tudo aquilo que será falado aqui e que o Espírito Santo esteja abrindo nosso entendimento, nosso coração, para entendermos a mensagem que Ele deseja lançar sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Ore comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos por poder estar na tua casa. Louvamos a ti, ó Deus, por ser, ó Deus, convidado a participar, ó Deus, da mesa do Santo Cordeiro de Deus. Senhor, nós cremos que o teu Espírito está entre nós e é nas mãos desse Espírito que nós entregamos a nossa vida, nosso coração, nossa mente. Pedimos que o teu Santo Espírito esteja quebrando toda a resistência contra a sua palavra. Pedimos que o seu Santo Espírito esteja, Senhor, ministrando na nossa vida, para que possamos, ó Deus, receber mais da tua presença, mais da tua porção na nossa vida e desfrutar, Senhor Jesus Cristo, de intimidade e aproximação contigo. Oramos, ó Deus, pela tua palavra, pela vida de cada irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O tema que eu gostaria de compartilhar com você, na última vez que eu tive ministrando a ceia, eu preguei sobre, foi um domingo de manhã, eu preguei sobre resgatando a nossa identidade como filhos de Deus. E hoje, eu quero dar continuidade a essa ministração, sendo que hoje eu quero falar sobre resgatando a identidade da igreja. Note que quando eu falo de igreja, eu estou falando de um aspecto coletivo, Então, quando nós falamos do indivíduo, nós falamos que nós somos filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa identidade. Porém, quando eu olho no aspecto negativo, eu olho para a igreja como a noiva do Cordeiro. E essa igreja, a igreja genuína, sem mácula, sem ruga, segundo o que o apóstolo Paulo declara nas suas cartas, essa igreja tem uma identidade. E essa identidade da igreja, ela é muito bem representada através da vida da igreja primitiva. Como a igreja primitiva, ela exercia o seu papel na terra, sendo sal e sendo luz. Então, nós precisamos, irmãos, resgatar esses valores que muitas das vezes são perdidos ao longo de todos os anos. Nós precisamos nos aproximar o máximo possível do que era a igreja primitiva para a sociedade daquela época. Talvez você vai falar assim para mim, ou vai pensar assim, mas pastor Edenilson, passou tanto tempo, são milhares de anos, a cultura, ela sofreu uma mutação, a tecnologia, as ciências evoluíram, e você diz que eu tenho que regredir o mais próximo possível do que aquela igreja era.
Sim, irmãos. O nosso desafio é esse. O nosso desafio é estar mais próximo possível do que a igreja primitiva foi. Porque lá, nessa igreja, a doutrina apostólica, a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, ela era anunciada de uma forma poderosa. E se nós temos esse desejo no nosso coração de anunciar um evangelho poderoso, que salva, que liberta, que cura, que restaura, nós precisamos resgatar a essência dessa igreja. A palavra de Deus diz que a igreja primitiva era uma igreja que era vista com bons olhos diante da sociedade. Toda a sociedade olhava para aquele aglomerado de pessoas com bons olhos, porque ela era uma influência, ela era sal e luz para a sociedade que ela fazia parte. Mas com o passar, irmãos, das décadas, dos séculos, milênios, essa igreja ela foi passando por um processo de corrupção dos seus valores. E muitas instituições hoje, elas distorcem princípios do evangelho. Elas distorcem valores que são cruciais para que a igreja viva. Então nós precisamos a cada momento como igreja resgatar esses valores, buscar esses valores e colocar esses valores em prática na nossa vida. E aí eu vou falar um pouco desses valores que nós precisamos viver como igreja do Senhor. Então a identidade da igreja deve refletir o plano de Deus, não o desejo humano. O plano de Deus. E o plano de Deus, irmãos, de como a igreja deve viver na sociedade, sendo sal e luz, sendo fonte de salvação, esse plano está registrado na palavra. Então, se eu quero resgatar os valores dessa igreja, eu devo me aproximar daquilo que a palavra diz, como eu devo proceder, como eu devo ser. Então, em tempos difíceis, a igreja é chamada, irmãos, a perseverar. Quando nós enfrentamos dúvidas, nós somos chamados a orar. E em uma sociedade dividida, polarizada, nós somos chamados, como igreja, a viver em comunhão. Então, acima de tudo, somos chamados a nos reunir na mesa do Senhor, renovando a nossa aliança com Ele. E aí existem princípios que nós temos que colocar em prática. Então, nós precisamos resgatar a nossa identidade, ter essa visão de estar o mais próximo possível da igreja primitiva, para que a gente prospere aqui na terra. E aí você vai me perguntar, pastor Edenilson, mas o que seria a prosperidade da igreja aqui na terra? Aí primeiro eu já quero falar aquilo que não é. Prosperidade da igreja não está diretamente ligada ao número de pessoas que faz parte dela. Porque se a gente for identificar uma igreja que prospera no mundo pelo número de pessoas que frequentam as reuniões, nós estaremos aí cometendo um equívoco, porque tem muitas seitas, religiões, que têm um número muito maior mesmo, do que o número de membros da nossa igreja. Só que a grande prosperidade da igreja não é questão do número de pessoas, mas sim daquilo que essa igreja se aproxima da palavra de Deus. A prosperidade da igreja acontece quando a igreja vive a essência da palavra, quando essa igreja é fonte de consolo, de resgate daqueles que estão perdidos, quando essa igreja tem uma vida de oração e pregação da palavra de uma forma genuína. Então, muitas das vezes pode ser uma igreja com 50, com 30, 20 membros, mas se ela vive essa essência, ela é uma igreja próspera no mundo, porque ela está cumprindo o seu papel. Então, irmãos, é um desafio que nós temos. É um desafio que nós temos como igreja. Então, quais são as características de uma igreja
que deseja prosperar no mundo. E prosperar no mundo é ganhar vidas, é cuidar de vidas, é arrebanhar vidas para o reino de Deus. Não existe outra missão mais importante para a igreja do que ganhar vidas para o reino de Deus. E aí, qual é as características dessa igreja? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos 2:42, fazendo um favor. Que desse texto nós estaremos tirando aqui os tópicos dessa ministração com a ajuda do Espírito Santo. Se você está nos visitando e não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura através aqui da mídia aqui. E se você está nos acompanhando em casa, ouvindo do trabalho, ou um local que a Bíblia não esteja em suas mãos, pelo canal do YouTube, esse texto vai aparecer no rodapé da tela, ou do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. Mas vai aparecer aí, tá bom? Atos 2:42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Então a igreja, irmãos, aqui tem características importantíssimas de uma igreja que deseja prosperar no mundo, que deseja cumprir o seu papel, a sua essência no mundo, que é edificar o reino de Deus, que é avançar o reino de Deus e ganhar vidas para o Senhor. E o primeiro tópico, eu quero falar sobre essa igreja, a igreja que prospera no mundo, é uma igreja que persevera. Ela é uma igreja que vive a perseverança. Perseverar significa, irmãos, permanecer firme diante das adversidades. Então isso é muito importante, irmãos, porque o que nós temos visto ao longo da nossa caminhada com Deus é que nós temos deixado a desejar no critério de perseverança. Então nós precisamos estabelecer uma raiz profunda no Evangelho. Quando nós estabelecemos uma raiz profunda no Evangelho, não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer circunstância, não é qualquer problema que vai nos retirar da presença de Deus. Então, uma igreja que prospera no mundo é uma igreja perseverante. Perseverante em quê? No seu chamado. Perseverante naquilo que Deus chamou para ela cumprir aqui na terra. Então, nós precisamos perseverar. Precisamos perseverar nas adversidades. Precisamos perseverar nos problemas individuais que nós encontramos na nossa vida. Precisamos perseverar diante da perseguição, diante da oposição que se levanta contra a igreja. Devemos perseverar no evangelho genuíno, que cumpre todos os requisitos da palavra de Deus. Então precisamos perseverar em oração. Então não falta, irmãos, não falta motivos aonde nós devemos investir esse sentimento de perseverança. Perseverar na pregação da palavra de Deus. Isso aí, irmãos, tem sido um grande problema. Porque eu acredito que o desejo no coração de todos os pastores é ver as cadeiras vazias preenchidas. Esse é um desejo do coração do pastor de qualquer igreja. E aí o grande problema é que quando eu busco uma solução humana para resgatar essas vidas, eu corro um sério risco de fugir da palavra. Fugir da palavra. Então eu tenho que perseverar na doutrina apostólica, que é a palavra de Deus. E Deus vai enviar as vidas que serão salvas, as vidas que serão discipuladas, as vidas que serão ministradas, as vidas que irão produzir frutos junto conosco.
Então, o grande problema hoje que nós vemos é esse critério da gente querer ver a igreja cheia e acabar criando soluções humanas, trazendo soluções humanas, quando na realidade quem vai fazer toda essa obra é o Espírito Santo de Deus e não nós. Então nós precisamos perseverar. Quando você receber um diagnóstico negativo, você deve fazer o quê? Fazer o quê? Perseverar. Quando uma porta se fechar na sua vida, você deve... Quando você encontrar um problema no convívio familiar, você deve... Quando você sofrer injustiças no seu trabalho, até mesmo muitas das vezes dentro da própria igreja de um irmão que não está vigiando, você tem que... Irmãos, um crente enraizado, fortalecido no Evangelho, ele é um perseverante. Ele é um perseverante. Então, a primeira grande importância que a palavra de Deus nos ensina é perseverar. E na quarta-feira agora, a igreja estava, bem dizer, vazia. E aí vocês deixaram de ganhar. Porque a nossa professora Sandra teve compartilhando uma mensagem conosco, linda, maravilhosa. E essa mensagem falava sobre a maratona da nossa caminhada cristã. E um dos tópicos ela falava sobre a perseverança. Porque, irmãos, nós precisamos perseverar. E é muito interessante que, fazendo uma analogia na maratona, você ganha uma medalha. E quando você vence essa maratona que nós trilhamos aqui na terra, na nossa caminhada cristã, existe uma promessa que você vai ganhar uma coroa de glória. Uma coroa de glória. Mas a palavra de Deus diz, somente aqueles que perseveram até o fim receberão essa coroa de glória. Amém? Então, outra característica muito importante é que essa igreja persevera nas circunstâncias, nas lutas, mas persevera na doutrina apostólica, que é a pregação da palavra. Pregação da palavra. Pregação da palavra. O que transforma o homem, irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra que traz a mudança que nós precisamos. E aí você precisa perseverar, lendo, compartilhando e vivendo a palavra de Deus. Outro tópico muito importante que fala aqui é que a igreja era uma igreja que perseverava na doutrina apostólica, no partir do pão e nas orações. É o segundo tópico de uma igreja que deseja prosperar na terra. Uma igreja que ora. Uma igreja que ora. Lá em Atos 4:31, não precisa abrir, nos mostra que após a orar, os discípulos, a igreja está orando, diz assim: tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Então, quando a igreja orava, o céu desceu na terra. Os servos do Senhor foram visitados pela intervenção do Espírito Santo de Deus, e eles pregavam a palavra de Deus com ousadia. Então, a igreja que deseja prosperar no mundo, ela deseja ter uma vida de oração. E aí temos um momento oportuno, que é na próxima semana, começando no dia 25, a semana de oração. O Deus que opera para que você possa buscar o milagre que você precisa. Para que você possa buscar e abrir a porta que você necessita através da oração. Para que você possa buscar em Deus mais intimidade com o Senhor. Para Ele lhe dar um espírito de sabedoria e intrepidez na pregação da palavra do Senhor. Então a igreja precisa orar.
Eu comprei um livro, eu prefiro comprar um livro do que uma blusa, ou do que um sapato, ou do que uma calça. E aí eu comprei um livro, não vou falar aqui o nome do autor para não dar direito de resposta para ele, e não é o nosso intuito diminuir ninguém também, mas o livro tem como tema o crescimento da igreja. É um autor norte-americano, e nos primeiros capítulos ele vem lançando no nosso coração o segredo para a igreja prosperar na terra, a igreja crescer, ganhar vidas. E aí o meu coração foi criando o quê? Aquela expectativa. Caramba, ele não chega com esses exemplos, ele não chega nessa hora. E aí chega um determinado momento do livro que ele faz 10 características que uma igreja tem que ter para crescer. E nenhuma dessas características estava a oração. O que eu fiz com o livro? Fechei e guardei na estante. Já não serve mais para mim. Porque está completamente longe daquilo que a palavra de Deus me ensina. E um dos tópicos que ele coloca nesse livro, ele fala assim: nunca fale de pecado. Aí eu falei: filho, você está de brincadeira que eu gastei R$37 nesse livro. Irmãos, nunca fale de pecado. Irmãos, você e eu somos pecadores. Estamos aqui, irmãos, unicamente pela graça, a misericórdia de Deus que nos alcançou, que nos remiu, que trouxe vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então você vê como nós estamos perdendo a nossa identidade. 10 tópicos, e nenhum dos 10 falava sobre a oração. Hoje, para você permanecer vivo, o que você precisa? De oxigênio, não é? Você precisa do oxigênio. Tenta aí prender a respiração, por melhor que seja o seu pulmão, por 5 minutos. Você não vai conseguir. Talvez nem 1 minuto e 30. Você não vai conseguir. Porque nós necessitamos do ar que respiramos. Então, a nossa vida depende do oxigênio. E a vida da igreja, irmãos, a vida da igreja de Cristo, ela depende, ela está presa a uma vida de oração. Não existe outra solução para o agir de Deus e a manifestação do poder de Deus que não seja oração. Todos os milagres que aconteceram na igreja primitiva foram precedidos de oração. Enquanto a igreja orava, o céu desceu e eles foram cheios do Espírito Santo. Enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, houve um grande terremoto. As cadeias se quebraram, vidas foram salvas, o carcereiro se converteu. Então, enquanto Pedro orava, 3.000 foram batizados pelo Espírito Santo. Enquanto fulano orava, Deus desceu com a sua presença de uma forma poderosa na vida da igreja. Essa é a história da igreja. É esse o caminho, um caminho de perseverança e um caminho de oração. Oração. Então, precisamos, irmãos, ter uma vida de oração. Precisamos buscar a Deus em oração. E aí você precisa criar, irmãos, a sua rotina de tempo sozinho com Deus. O nosso pastor pregou TSD, uma mensagem como essa em 2008. Tempo sozinho com Deus. Precisamos criar essa rotina. E quando vai ser essa sua rotina? Você vai estipular um momento onde você precisa estar conversando com seu pai, onde você precisa estar orando, onde você precisa estar buscando o Senhor. E tem uma coisa que os membros da nossa igreja não podem reclamar, porque essa igreja é uma igreja que ora. Nós temos plantão de oração, nós temos culto de oração,
nós temos semana de oração. Se Deus permitir, ano que vem, teremos vigílias. Então, essa igreja é uma igreja que ora. Mas você não pode estar preso, atrelado à agenda da igreja. Essa vida de oração tem que ser uma prática sua, individual sua. E aí você vai criar a sua rotina, o seu horário e o seu tempo sozinho com Deus. Então, a igreja que precisa orar. A igreja que ora, irmãos, é uma igreja poderosa. É uma igreja poderosa. O cristão que ora, irmãos, é um crente maduro, que não balança diante das circunstâncias. Ele é perseverante. A gente precisa orar. E a igreja que prospera no mundo, o terceiro tópico, é uma igreja que vive em comunhão, porque diz o texto, que nós lemos no início, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o terceiro tópico fala sobre a igreja que prospera no mundo, é uma igreja unida. Uma igreja unida. Então, irmãos, você não sabe, mas a unidade, ela é extremamente importante para que a gente cumpra o nosso papel aqui na terra de sal e luz. Eu acredito que você sabe disso, sim. Talvez o mais difícil seja viver isso. Viver isso. A igreja não é um grupo social. A igreja é um corpo. Um corpo unido. Um corpo que tem comunhão um com o outro. Então, nós iremos prosperar na terra através da comunhão. E aí, pegando o exemplo da igreja primitiva, era uma igreja que estava unidos. Isso é o retrato da comunhão. Diz o texto bíblico que Pedro estava preso e a igreja reunida orava por ele. E veio um anjo do Senhor, quebrou as cadeias e libertou Pedro. Então nós precisamos viver essa comunhão. Se nós, irmãos, se nós realmente queremos ver vidas salvas, os nossos vizinhos salvos, os nossos familiares salvos, os nossos amigos de trabalho, do colégio, da faculdade, salvos, nós precisamos estar unidos. Se nós realmente desejamos fazer uma revolução espiritual nesse bairro, nós precisamos estar unidos. Precisamos estar unidos. Eu lembro-me que há 20 e poucos anos atrás eu servi as Forças Armadas. Eu lembro-me que nós aprendíamos de uma forma doutrinária que nunca se dividia um grupo de combate. Porque quando se divide, enfraquece. Hoje nós vivemos uma polarização na nossa sociedade, no nosso país, que tem enfraquecido o nosso povo. Hoje o nosso povo está dividido entre homens e mulheres. Essa é a agenda que a gente vive. Homens e mulheres. Esquerda e direita. Brancos e negros. Héteros e homossexual. Gente, um povo dividido é um povo enfraquecido. Eu não sei se a ideia de quem implementou essa visão seja essa, mas é uma visão errada, irmãos. Nós precisamos, como nação, ser uma nação unida, um povo unido. E como igreja, nós precisamos ser um povo unido. E para isso não pode existir facções dentro da igreja. Quando eu digo facções, é divisões. A igreja primitiva passou por esses problemas. E os apóstolos
advertiram que isso não é saudável para a vida espiritual da igreja. Existia igreja que tinha um olhar mais direcionado para um líder ou outro líder, por conta até mesmo da sua eloquência no falar e pregar a palavra. E uns diziam assim: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de João. Uma igreja dividida é uma igreja fraca, uma igreja que não prospera. Nós somos do reino, irmãos, e precisamos estar unidos. Vamos superar os desafios que surgem na nossa vida ministerial unidos. Não existe individualismo entre nós. Nós somos um corpo, uma igreja. E se nós queremos prosperar, nós precisamos estar unidos, porque unidos nós somos mais fortes. Unidos nós somos mais fortes. Lá em Atos, 2, 46 e 47, abra para mim, que está pertinho da onde você já abriu no primeiro momento. Olha a importância e o resultado da unidade da igreja. Atos 2, 46 e 47. Diz assim: partiam o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor. Então, o que eu quero pedir para você nessa noite, irmãos? Nós temos pensamentos diferentes, irmãos. Nós somos uma igreja que nós temos uma variedade de pessoas que são, assim, escalonadas de uma idade diferente, sexo diferente, pensamentos diferentes, questão de formação acadêmica diferente. Então, somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, mas nós precisamos respeitar um ao outro e viver em comunhão. Viver em comunhão. É o grande desafio nosso. Porque essa igreja, ela comiam juntos, com alegria e sinceridade de coração, sem falsidade. Sem falsidade. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor, o resultado de tudo isso, o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E para viver em comunhão, você precisa perdoar, irmãos. Você precisa perdoar. Na nossa caminhada, a gente precisa perdoar. Deixa eu contar uma experiência que aconteceu comigo. Qual o point de encontro da igreja? Sem ser o templo. Fala para mim. Ponte de encontro da igreja sem ser o templo. Mercado do João, quarta-feira. Ou quinta-feira. Se quiser achar alguém que está desviado, vai no mercado do João, na quinta ou na quarta. Então, já está aí uma estratégia para o setor de evangelismo. Fica na porta que você vai achar todo mundo. E aí, eu estava numa quarta-feira do sacolão, e aí veio uma amada irmã da igreja, não vou falar o nome dela, ela veio chorando, mas de uma forma assim muito emocionada. Ela veio chorando, me abraçou e falou assim: pastor, me perdoa. Aí eu falei: calma, respira primeiro. E todo mundo, do mercado, o que o pessoal fez? Parou e ficou olhando, E ela chorando de soluçar. Pastor Edenilson, me perdoa. Me perdoa. E chorava, eu: calma, calma.
respira. Mas calma aí, me explica, por que eu tenho que te perdoar, que até agora eu estou tentando achar o motivo que eu tenho que te perdoar e não sei. Ela falou, pastor, eu falei algo sobre a sua vida de uma forma imprudente. Inclusive, compartilhei esse pensamento com meu esposo. E, graças a Deus, eu fui compartilhar esse pensamento com a irmã da igreja. E ela me trouxe luz, entendimento, e eu estou aqui querendo te pedir perdão. Aí eu falei assim, só te perdoo se você pagar minha conta. Brincadeira. Mas eu falei isso para ela mesmo, mais de brincadeira, né? Aí eu falei, calma, me explica o que aconteceu para me entender. Ela falou, pastor, um dia eu moro aqui próximo da Albino Parato e você passou de moto. E eu acenei para você e você não respondeu. E aí meu esposo estava do lado. Aí eu fui e falei, caramba, como é que pode? Aquele rapaz ali que passou de moto, ele é o pastor da minha igreja. Lá na igreja, às vezes, ele está lá na porta, aperta a minha mão, fala comigo, me abraça. Passou aqui, eu falei com ele não me respondeu. Assim, como é que ele pode falar de unidade, de amor? Aí a irmã da igreja falou assim, você estava de que lado da rua, desculpe perguntar? Ela falou, minha casa é do lado direito. E você estava do lado direito do pastor Edenilson? Ela falou, sim, ele estava indo em direção à BR e a minha casa fica do lado direito. Ela falou assim, o pastor Edenilson não enxerga com o olho direito, não. E aí, quando essa irmã compartilhou isso com ela não sabia. E ela veio me pedir perdão por isso. Então, note que uma coisa tão simples, irmãos, poderia ali atrapalhar a nossa comunhão. Poderia ali atrapalhar o nosso convívio em viver em harmonia, conforme diz a palavra de Deus. E quando ela recebeu essa informação, ela ficou muito tocada e ela veio, me abraçou, chorou, pediu perdão, não pagou minha conta. Mas ali nós nos alegramos juntos e falamos, minha irmã, sempre quando acontecer alguma coisa desse jeito, vá até a pessoa, converse com a pessoa. Não deixe a semente de amargura brotar em seu coração e ganhar espaço na sua vida. Amargura, ressentimento, mas não. Vá até a pessoa com o coração quebrantado e ali converse com essa pessoa e esclareça o que está acontecendo. Por quê, irmã? A comunhão da igreja é o alvo, assim, aonde o inimigo investe de uma forma poderosa, lançando sentimentos, criando divisões, facções. Irmãos, uma igreja dividida não vence nada. Uma igreja dividida não vence. E olhando para a experiência da igreja primitiva, a gente precisa resgatar isso. E nós precisamos olhar para o nosso irmão e dizer, olha, a sua guerra é a minha guerra. Olha, a sua vitória é a minha vitória. Então nós precisamos resgatar esse sentimento de comunhão. A igreja, aqui nesse texto que nós lemos, ela também precisa ser uma porta aberta. Porque olha aqui o que nós lemos aqui. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que ia sendo salvo. Então, a igreja que prospera no mundo é uma igreja perseverante na doutrina, na palavra. Uma igreja que não se dobra a heresias. É uma igreja que tem uma vida de oração. É uma igreja que tem comunhão e uma igreja aberta para aqueles que o Senhor está acrescentando, para aqueles que o Senhor está trazendo. Então, nós precisamos ter essa visão, que nós precisamos ser um povo acolhedor, um povo que dá a oportunidade das pessoas crescerem, desenvolverem o seu ministério, o seu chamado. Nós precisamos, irmãos,
ser uma porta aberta para quem está chegando. Nós não podemos olhar para os nossos irmãos que Deus está enviando e olhar com dúvida. Não, até que não prove o contrário, foi o Senhor que enviou essa vida até a mim. Foi o Senhor que trouxe essa pessoa até essa casa de oração. E ela vai ser pastoreada, ela vai ser cuidada, ela vai ser tratada com respeito e ela terá a oportunidade de produzir frutos para o reino de Deus junto conosco. Então, eu preciso ser uma igreja de portas abertas, uma igreja que vive a comunhão. Sentiu falta lá de um jovem que não vem mais para a igreja, vai atrás dessa ovelha. Sentiu falta de um irmão que não está vindo mais nos cultos, vai atrás dessa vida. Nós temos muitos membros da igreja afastados, e é através da nossa comunhão que nós vamos resgatar essas pessoas. Então nós precisamos viver em comunhão. Uma igreja dividida é uma igreja fraca, e não é isso que nós queremos. E a igreja primitiva, ela aprendeu isso, irmãos. Ela aprendeu que isso é muito importante. Então, diz aqui, a palavra que nós lemos, que era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na divisão do pão. Isso aí é muito importante também. Suprir as necessidades dos nossos irmãos, aqueles que estão passando por necessidade nos seus lares. A gente precisa, irmãos, estar com um olhar atento a todas essas causas. Eu fico muito feliz quando eu vejo a pessoa, muitas das vezes, trazendo 1 quilo de alimento na Santa Ceia, ou 10 quilos, ou 5 quilos, conforme a situação financeira de cada uma. E fico feliz quando a pessoa fala assim: pastor, um dia eu precisei dessa cesta, e eu fui abençoado. Hoje eu estou abençoando. Hoje eu estou sendo fiel ao Senhor, com o meu dízimo, com a minha oferta. Estou aqui também abençoando com o alimento. Partir o pão de casa em casa, ter o prazer de receber os irmãos na nossa casa. Isso aí, irmãos, glória a Deus pela nossa igreja, que é uma igreja que é muito receptiva. Todos os pastores que vêm aqui, eles saem daqui impactados com o amor da igreja. Mas esse amor, ele não pode ser direcionado apenas a um chamado ministerial, a vida de um pastor, não. Esse amor tem que ser na vida de todas as pessoas. Na vida de todas as pessoas. E aí é esse amor que vai fazer a diferença. E para a gente finalizar, a igreja que prospera é uma igreja que senta na mesa do Senhor. E sentar na mesa do Senhor é ter comunhão com o Senhor. Jesus falou em Lucas 22, 19 e 20, ele falou assim: fazei isto em memória de mim. Quando nós nos reunimos para a ceia, nós resgatamos a nossa identidade como povo remido por Cristo, celebrando a sua morte e a sua ressurreição. Sentar à mesa do Senhor é um ato de comunhão, perdão e renovação. Comunhão, perdão e renovação na nossa vida. É o momento em que refletimos sobre o nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos, reafirmando o nosso compromisso de viver em unidade e santidade. Participar da ceia nos lembra de que somos filhos de Deus e membros do corpo de Cristo, chamados a viver em fidelidade, chamados a viver em comunhão, uma aliança que existe entre nós, uma aliança
no sangue do Senhor. Na mesa do Senhor, nós renovamos a nossa força espiritual. Esse alimento que será compartilhado, ele não tem o poder, a força de nutrir o seu corpo físico. É um pequeno pedaço de pão e talvez não chega nem a 1 ml ou 2 ml de suco de uva ou vinho. Mas ele tem um poder sobrenatural de fortalecer e renovar as suas forças espirituais. Relembrando o sacrifício que nos salvou. E uma igreja que celebra a ceia é uma igreja que vive a comunhão com Deus e com seus irmãos. Para a gente finalizar, uma igreja que prospera no mundo é uma igreja que persevera. Fala para mim, perseverança. Perseverança em todas as circunstâncias e perseverança na doutrina apostólica. Não podemos nos afastar da palavra. Uma igreja que prospera no mundo é uma igreja que ora, persevera e ora. E é uma igreja que vive em comunhão. Comunhão. Se hoje, irmãos, existe algum sentimento diferente do que as Escrituras dizem que deve existir na nossa vida, sufocando a tua vida, busque a reconciliação o mais rápido possível. Busque a comunhão, busque o perdão o mais rápido possível. Procure viver em comunhão. Eu sei, irmãos, que é difícil conviver com flamenguista. É ou não é? Quem é tricolor? Os flamenguistas, semana passada, irmãos, mandaram mais de 300 mensagens para mim. Falei, eu vou orar para Deus libertar vocês. Então, assim, é difícil, irmãos, conviver com pessoas que pensam diferente. Mas aquilo que Deus exige de nós é isso. Comunhão. Comunhão. Não existe facção, não existe divisão, não existe setores. Nós somos a igreja de Cristo. E uma igreja assentada à mesa do Senhor, que tem comunhão com Deus e com os seus. Amém? Vou ler a conclusão dessa mensagem. Resgatar a identidade da igreja é essencial para cumprirmos o propósito de Deus em nossa geração. Quando nos tornamos uma igreja perseverante, que ora, vive em comunhão e celebra a ceia do Senhor, nós voltamos à essência do Evangelho e nos tornamos testemunhas vivas de Cristo no mundo em que nós vivemos. A ceia do Senhor nos une em torno do sacrifício de Cristo, fortalecendo a nossa fé e reafirmando nossa missão como corpo do Cordeiro. E assim como a igreja primitiva era respeitada pela sociedade, também seremos conhecidos como luz e sal na terra. O fruto do resgate desses princípios que aqui falei é uma igreja que prospera espiritualmente, cresce em número e cumpre a missão, a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Que nós possamos, ao participar da ceia hoje, renovar nossa aliança com o Senhor e nos comprometer a viver de forma que glorifique o seu nome. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus por isso. Nós precisamos, irmãos, como igreja, nunca perder a essência daquilo que a igreja apresentava no passado e deve apresentar hoje. Nós temos a modernidade a nosso favor, tecnologias, sim. Nós temos avançado em muitas coisas, sim. Mas uma vida de oração, uma vida de perseverança, da pregação da palavra, de comunhão, isso nunca pode ser esquecido. Nada pode substituir isso. Amém? Feche os seus olhos, que ainda é cedo, eu quero orar por você, pela igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo depois, nós vamos estar distribuindo
os elementos que representam o corpo e sangue do Senhor. Aleluias. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, nós entramos em Sua presença, Senhor, apresentando, ó Deus, o desafio, Senhor, que temos na nossa vida. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo em que nós vivemos, ele tenta minar a cada momento a nossa vida espiritual. Ele tenta trazer desânimo. Ele acaba tirando o nosso foco verdadeiramente, ó Deus, naquilo que deveria ser mais importante para a nossa vida. Ó meu Deus, nesse momento o Senhor não quer orar como indivíduo, como um dos pastores dessa igreja. Mas eu quero orar, Senhor, como membro do corpo de Cristo. Eu quero orar, ó Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Meu Deus, nós precisamos cumprir o Teu ID neste bairro. Nós precisamos, ó Deus, ser o sal e a luz que a Tua palavra diz que devemos ser na sociedade em que somos inseridos. Mas isso, Senhor, só irá acontecer, Senhor, se nós entendermos o significado da palavra comunhão. Nos ajuda, ó Deus, a estarmos unidos diante dos desafios, diante das dúvidas, das incertezas, Senhor, que existe na nossa vida. Deus, coloca, Senhor, em nossa vida um olhar de fraternidade, de amor, de zelo, carinho, um para com o outro, Senhor. Tira, Senhor, de nossa vida esse espírito julgador, que tem a tendência de apontar o dedo e trazer juízo sobre a vida do nosso próximo, Senhor. E nos ajuda, ó Deus, a ter um espírito de acolhedor, que acolhe os necessitados, não apenas os necessitados materialmente, mas aqueles que necessitam da Tua graça e da Tua misericórdia. Meu Deus, nos ensina valores, como o valor da oração, Senhor. Desperta essa igreja, Senhor, porque um crente de joelho tem uma visão mais apurada do que um homem de pé. Um crente de joelho consegue chegar mais longe do que uma pessoa de pé, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Desperta o nosso coração, para que possamos, ó Deus, buscar a Tua face em oração, Senhor. Abre o nosso coração para que a gente possa, no decorrer do nosso dia, separar um tempo sozinho com Deus, apresentar as nossas limitações, as nossas dúvidas, as nossas falhas, e receber de Ti, Senhor, o conforto e a força que precisamos para seguir em frente, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a liderança dessa igreja em Tuas mãos. Ó Deus, que não exista, ó Deus, entre nós uma visão distorcida, mas sim, ó Deus, um caminho único, que possamos andar em uma única direção, que é edificar, ó Deus, o Teu reino aqui na terra e povoar os céus, Senhor.
Meu Deus, se existe alguma diferença entre os meus irmãos aqui, que possivelmente aconteceram até mesmo no trabalho dentro da igreja, ó Deus, quebra, Senhor, essa barreira nesta noite, em nome de Jesus, porque essa barreira está impedindo que nós possamos alcançar outras vidas, outros propósitos. Ó Deus, nos ensina a velar os nossos lábios, quando formos, ó Deus, falar, ó Deus, da vida de outra pessoa, se não for, ó Deus, uma fala produtiva, edificante, vela os nossos lábios, porque não queremos cometer, ó Deus, esse pecado contra o nosso irmão e contra a unidade da igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar unidos nos desafios que nós teremos para o próximo ano, 2025. Que a nação brasileira, Senhor, esteja unida, que possa ser o único povo buscando a prosperidade dessa nação e o bem comum de todos. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a viver, ó Deus, em espírito, em unidade, porque assim seremos uma igreja forte em Cristo Jesus. Meu Pai, se tem algum filho teu, alguma filha tua nessa noite, pensando em desistir do seu ministério, desistir do seu chamado, desistir da salvação, desistir da comunhão com seus irmãos, ó Deus, ministra nessa mente, nesse coração, um espírito de perseverança em unidade. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos, ó Deus, no teu agir. E cremos que o teu Senhor, o Deus poderoso, o Deus de Israel, o grande El Shaddai, Ele tem coisas poderosas para fazer através desse ministério, nesse bairro. O Senhor tem vidas que serão salvas, discipuladas, enviadas. O Senhor tem algo poderoso para fazer na vida desta igreja que foi implantada aqui neste local. E nada e ninguém, nem seta maligna, nem artimanha do inimigo conseguirá abortar os propósitos de Deus para essa igreja. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Você está cantando louvor enquanto os elementos da ceia serão distribuídos em nome de Jesus.